Olá! Olá, muito boa noite. Vamos ver se agora a gente consegue ficar conectado por aqui. Boa noite para todo mundo. Deixa eu chamar a Joana. Aí, boa noite para todo mundo. Olá, Agora. Joana, não sei o que que acontece. Não é a primeira vez, viu? Não é a primeira vez. Esse Instagram Não, tá me dando rasteira. não é isso que está acontecendo com a gente, né? Vai marcar. Apesar que ontem teve também uma instabilidade no Instagram. Eu imaginei, não, deve ser algum probleminha com o Instagram. Pois Mas, é, eu acho que é alguma questão de compatibilidade, assim, de telefone, sabe? De aparelhos, eu acho que tem isso aí. O seu é iPhone? o meu é. Pois é, eu acho que é o iPhone, tá? Porque o meu é Android, eu consigo conectar com todo mundo. Quando é com iPhone, dá problema. Se for do iPhone. Ai, meu Deus. Mas vamos embora. Mas cá Então, estamos, não tem problema, depois eu te passo a live também, aí você consegue salvar no seu IGTV. Fica nos nossos dois IGTVs. tranquilo. Aí, o pessoal já está entrando. Muito bem-vindo, pessoal. Que bom ter vocês aqui com a gente. Ah, eu vou pedir para tu se apresentar, né? Mas as pessoas já te conhecem, né, Marcelo? Nada, nossa, tem muita gente que não me conhece ainda. Ah, vai lá, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho do Nutri Me Treina, vamos conversar um pouquinho para a gente poder Então chegar vamos. na nossa live aí, no nosso tema. Tá? Ah, você podia... eu acho que eu que vou ter que fixar, né, o assunto. É, fixa aí o nosso bate-papo de Deixa eu hoje. escrever aqui. Daqui a pouco eu tô falando mineiro, viu? Não, não fala não, que seu sotaque é lindo. Ai, que obrigada. Deixa eu mandar um aviãozinho aqui Ó, pro vou colocar aqui pessoal. só para. Gente, eu tenho que chegar tão perto do telefone para eu conseguir. Deixa eu fixar aqui. Ótimo. Eu queria começar agradecendo, né? Eu e a Camila está presente nos comentários aí. A Ó, gente agradece muito o convite de vocês, a gente sempre gosta de participar de lives e conversar e trocar um pouco, né, de experiência, que eu acho que é muito importante a gente ouvir, mesmo o mesmo assunto, né, a gente ouvir com outras visões, outras opiniões, uma região muito diferente, né, da nossa, por exemplo, aqui em Minas. E é sempre bom a gente trocar experiência, então a gente agradece demais pelo convite. Pode eu que convidar sempre, que a agradeço. gente está sempre em todas as vezes. Agradeço muito você estar conosco, né? Minha sócia também, Fernanda, deve estar por aí já. E brigadão mesmo. O pessoal não te conhece muito, né? Algumas pessoas que são do nosso Insta que estão aí entrando. E eu gosto muito do teu projeto, eu vi o projeto que vocês têm no Nutri Treina, que é a questão do consultor, né? Eu sei que hoje não é o nosso tema, tá, gente? Mas assim, é Sim, muito bacana, é bem bacana. Depois vocês vão lá dar uma olhadinha. Que a partir do momento que a gente se entende como um empresário, não é verdade? A gente tem outra visão com relação aos nossos negócios. Então é super com importante. certeza. E Com aí, certeza. vamos E lá? outra visão com relação ao cliente também, né? A gente tem uma visão muito diferente com relação ao cliente, né? Então nós estamos aí divulgando consultoria para todo mundo. Vamos embora, então. E aí a gente escolheu esse tema, na verdade, da retomada. Como você mesmo disse, é um tema que está sendo um pouquinho batido, mas é importante a gente estar falando sempre. Hoje eu vi que tu comentou com relação a gente ter uma discernimento, né? A gente tentar ver como é que a gente pode passar as orientações para os gestores, para não ficar todo mundo confuso. Eu estava conversando hoje até com Sim, a outra Nutri que trabalha comigo, e a gente morrendo de rir, porque uma hora a gente diz, ó, coloca máscara, não, tira a máscara, tem que usar protetor facial capacete, depois tira a máscara, não, finalmente, né? Como é que vai ser essa conduta? E de qualquer forma, a gente entende, Marcelo, aqui, para todo mundo é tudo muito novo, né? Então, sim, com assim, certeza. são coisas novas que vêm acontecendo, são novidades, até mesmo a gente vê orientações da Anvisa sendo confusas, mas assim, normal, porque até para eles mesmos está sendo sempre uma novidade e a gente vai justamente falar sobre isso hoje, né? Sobre esses desafios aí para os serviços de alimentação, tanto gestores como também para a gente que é consultor. Com certeza. E essa falta de informação
vem desde quando começou, né? Realmente é uma coisa muito nova, mas quando o governo ele deixou como responsabilidade, né, de cada cidade, de cada estado ter as suas próprias orientações com relação a isso, tá tudo muito local, né? Cada É, lugar está fazendo de uma maneira diferente. Mesmo essas orientações, essas notas novas da Anvisa, elas chegaram para meio que padronizar, né, alguns pontos, mas mesmo assim a gente tem que ter muita atenção nessas normas locais, porque elas podem ser bem diferentes, inclusive, dessas notas da Anvisa, né? E a gente tem que seguir essas normas locais, né? Quando elas existirem, tanto das vigilâncias sanitárias locais, quanto de prefeitura também, porque as prefeituras também estão soltando, né? Algumas notas que os estabelecimentos têm que cumprir, né? Com relação a isso. Então, o primeiro ponto é esse, né? A gente não pode focar só nessas 3 notas da Anvisa. A gente tem que ficar sempre atento às normas locais da cidade que a pessoa estiver, do que o proprietário estiver, porque elas também são muito importantes, né? E eles precisam seguir essas normas também. é verdade. Aqui em Pernambuco, na verdade em Caruaru, eu entrei em contato até com a vigilância sanitária e perguntei para ela, ó, tem algum protocolo novo aqui na cidade? Porque eu sou de Caruaru, você não conhece, minha gente, vocês não conhecem Caruaru, venham visitar depois que passar a pandemia. Nós estaríamos nesse momento agora, no momento junino, né, período junino, e tudo teve que ser adiado, está sendo tudo em live, na verdade. Mas enfim, ela disse para mim, ó, não tem ainda nada definido, porque o governo do estado, ele disse que algumas cidades, inclusive aqui do interior, nós não estaríamos abertos, então, por conta do aumento de casos. Então não existe nada ainda definido, só saiu realmente um decreto 49, que foi com relação a supermercados. Então, mais nada com relação à questão de restaurantes, porque é justamente isso, né? Quando começar novamente, é que eles vão estar vendo como é que vai ser essa questão da legislação. O que acontece aqui? A Brasel lançou ontem dizendo que a reabertura vai acontecer agora no dia 6 de julho, tá? Então, saiu isso ontem, pra gente vai ser super legal, né? Só que aí, como é que vai ser essa questão para os gestores? E é justamente isso, esses desafios para os gestores com relação a essa retomada. Exatamente, porque a retomada tem, na verdade, as adequações e os treinamentos que os gestores devem fazer tem que ser antes desse dia, né? Antes da reabertura. Não adianta fazer, dia 7 eu vou chamar a Joana, dia 7 eu vou chamar a Marcela para ver o que vai fazer. Não dá, tem que ser feito de agora até o dia 7, né? Para ser É, tudo exato. adaptado, organizado, ver com relação, por exemplo, às normas, se vai existir, até se a Brasil vai soltar alguma coisa, ou se vai ser essas 3 notas da Anvisa, né, que serão as principais, e adequar, né? E principalmente reforçar, porque eu acho que qualquer tipo de nota, né, e decreto das prefeituras e das vigilâncias sanitárias, elas estão muito mais falando muito mais do reforço das boas práticas do que de situações diferentes, né, que a gente deve adotar a partir de agora. Porque as boas práticas são as mesmas, né, em qualquer lugar do país e não mudaram, né, não tem nada novo com relação a boas práticas mesmo em si, né, dentro da produção com relação a isso. As notas estão falando mais de isolamento na área da produção, né, distanciamento social, isolamento, mas distanciamento entre os colaboradores, mas as boas práticas estão aí. Né? O que a gente tem que fazer agora é colocar em prática e realmente atender a legislação que sempre existiu, né? De fato. A gente estava conversando isso esses dias, não foi, Marcela? Com relação à Sim, questão. Vamos prometer não ser tão polêmicas. Mas é justamente isso, a questão das boas práticas. Quando a gente fala, gente, eu sei que boa parte das pessoas que estão aqui nos acompanhando já conhece a legislação 216, já conhece a 275, né, que é a nível federal. A gente sabe que está um pouquinho... É um pouco antiga, né, porque é 2002, se eu não me engano. Então, assim, mas... 2002, 2004. Em Tá 2004, precisando atualizar. exato. Atenção, avisa, por favor, atenda a gente, dá uma atualizada. Então, a gente tem essas duas leis que praticamente quase todo mundo conhece. Então, é realmente a gente colocar em prática aquilo. E eu acho que o consultor, né, o nutricionista, quem é responsável técnico, tá adorando, porque vai dizer, eita, realmente agora a gente precisa
fazer as etapas corretamente, né? Pedir para o colaborador lavar as mãos, que é uma coisa que até mesmo a nota técnica ela fala com relação a isso, em duas, se eu não me engano. Fala em relação à questão, enfatiza a questão da higienização das mãos, né? Fala também que não há transmissão através de alimentos, foi comprovado novamente que não há, mas é justamente a questão da aproximação e evitar é justamente a lavagem das mãos. Então, cabe aí para a gente estar trabalhando isso tanto com os gestores, aliás, com toda a equipe, na verdade, porque a partir do momento que a gente vai ter essa questão da abertura, a gente precisa, como você mesmo disse, contratar, né, ou buscar informação para poder se adequar, né? Então, a equipe precisa realmente estar. Você já teve treinamento de boas práticas, mas vai ter que ter novamente, porque a gente precisa que eles entendam por que a importância agora da gente estar com mais atenção na higienização, né? Então, fala aí, Marcela, também, o que que tu acha com relação a isso? Como é que foi assim, com teus clientes, a tua equipe, o que que eles disseram com relação a isso? A senhora tá adorando, né? Doutora, agora com essa legislação toda. Fala Nossa, aí também. os consultores de alimentos e os nutricionistas estão adorando, porque só reforça, né, ainda mais. Em muitos estabelecimentos, essa área da qualidade, da segurança de alimentos não era tão, como que eu posso dizer, importante, teoricamente, vinha outras coisas na frente, né, dessa parte, vinha a questão de cliente, atendimento, marketing, aí depois vinha a segurança de alimentos, né, e agora esse papel se inverteu. A segurança está lá no ponto, né, primordial. A gente está no topo, porque se não tiver essa segurança e muito bem evidenciada para o cliente, ele não vai se sentir seguro para consumir no local, né? E se ele não se Exato. sentir seguro, ele não vai consumir. Então, ele não vai até o local. Então, muitas adequações serão feitas que na verdade já deveriam ser feitas, né, mas que serão feitas agora de uma maneira mais evidenciada. Por exemplo, a parte mesmo de higienização. Em todos os lugares era uma correria, porque tinha que higienizar o salão antes do atendimento. Na hora do atendimento não podia ter ninguém higienizando nada. E agora, se você estiver no local e começar a higienizar, por exemplo, o funcionário está lá limpando a mesa, limpando a cadeira, o cliente acho que vai se sentir até mais seguro do que se essa higienização for muito prévia, né? For bem no início da manhã e ele não vê nada dessa higienização, né, no local. Então, eu acho que a parte de eu acho que tem assim, tem um tripé que a gente tem que levar muito em consideração nessa reabertura. É a parte da equipe, né, de colaboradores da empresa, que eu acho assim, acho que é até a principal delas. A questão do cliente também é um ponto que a gente tem que levar em consideração. E a questão da estrutura do local, né, que a gente também vai ter que adequar com relação, não às boas práticas, mas com relação, né, a esse o novo normal, né? Essa nova Esse novo realidade que cenário, nós né? estamos, esse novo cenário. E começando com a equipe, que você já tinha comentado, a parte de treinamento, assim, é fundamental. Né? Independente de qualquer coisa, a gente tem que treinar, 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 até se a gente tiver algum novo procedimento para ser adotado, né? Com relação, por exemplo, recolhimento de talheres. Nossa, é tanta coisa, né? Que a gente tem que ver. Por exemplo, quem que vai recolher esse talher? Né, que é consumido, que vai ser tocado pelo cliente. Essa pessoa tem que, no meu entendimento, por exemplo, ela tem que ser uma pessoa fixa. É muito complicado. Todos os garçons, por exemplo, recolhendo esses talheres, né, esses utensílios para levar para a área de higienização. Eu colocaria uma pessoa fixa para isso, ela devidamente protegida, e sim, de máscara, de luva, né, de tudo que puder, porque ela vai tocar naqueles objetos, e a pessoa também que vai higienizar, né, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O local tem uma área específica para higienização, né, tem muitos locais que é dentro da cozinha mesmo, na hora do atendimento deixa uma pia lá e vai acumulando aqueles talheres. Então, essa parte desse retorno dos utensílios, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado. A questão de EPI também é muito importante, né? Exatamente. O estabelecimento tem que fornecer o EPI para a equipe de trabalho. Né? Está até falando na norma, né? Nas notas técnicas da Anvisa, acho que, se eu não me engano, a 47, que fala sobre EPI, ele fala que é de responsabilidade do estabelecimento.
né? Então, a gente tem que orientar e os gestores têm que entender que a gente tem que fornecer os EPIs e agora a máscara é um deles, né? Não por questão da contaminação do alimento, mas por essa questão do coronavírus, até ter um número adequado, né? Não adianta dar uma máscara para o funcionário e falar, toma, né? A gente tem que pensar no funcionário, por isso que eu acho que o pilar funcionário é o mais importante. Como ele vai sair de casa, até ele chegar no ambiente de trabalho, sabe? A questão do uniforme dele, ele já chega de uniforme, não chega? É uma boa prática que já deveria existir, né? Mas a gente tem que reforçar ainda mais. A questão dessas máscaras, de quanto tempo vai trocar, como a gente ou como o gestor vai saber que foi trocada essa máscara, aonde vai ficar essa máscara. Então, todos esses pontos a gente tem que alinhar antes da reabertura, né? E fazer o treinamento com eles. Olha, então a partir de agora você vai chegar, seu uniforme vai ser colocado, ou sua roupa que você chegar ao trabalho, vai ser colocado dentro de um saco plástico junto com a sua máscara, deixado dentro do armário. Então aqui dentro você troca de roupa, coloca o uniforme, aí na volta você vai usar outra máscara, a máscara vai ser, não sei, enumerada. Tem lugar que está colocando máscara enumerada, ou então ela com cor diferente, né? Colocam pinta mesmo de esmalte, dessas tintas de tecido, né? Pinta um número ou pinta uma cor diferente para sinalizar que aquela lá é daquele dia. É como se fosse o nosso rodízio de uniforme, né? Fazer isso com as máscaras também, porque virou uma parte, né, do vestuário do funcionário, do É um uniforme EPI, dele. né? É um EPI, na verdade, né, Marcela? Então, inclusive, deve estar lá na sua ficha de EPI que você tá dando para o colaborador essa máscara. E eu vi até na publicação Sim, da Nathalie, ela comentando que para o gestor disponibilizar pelo menos em torno de 4 a 5 máscaras para cada colaborador. Inclusive, se for o caso, até do colaborador disponibilizar sabão em pó e água sanitária para que ele possa fazer corretamente. E cabe a gente também fazer a orientação, né? A gente fazer realmente a questão da orientação, de passo a passo, como tem que fazer da higienização, qual é o mais indicado. Esses dias mesmo eu tive uma reunião separado mesmo com o pessoal para a gente comentar com relação à questão da máscara, porque as meninas estavam utilizando máscara de casa e na hora do atendimento tinha uma que estava com máscara de caveira, né? Com sons de caveira. Eu fiz, não, isso espanta. Isso era na cozinha industrial. Isso espanta realmente o cliente, né? Então, foi quando a gente conversou, quando eu conversei mesmo com o gestor, ele disse, ó, você precisa disponibilizar mais máscaras, vamos colocar para que cada uma fique com suas máscaras. Outra polêmica também que a gente está enorme com relação à questão da face shield, se utiliza, se não utiliza. Então, é importante também a gente estar orientando, até mesmo nessa nota técnica, ela não fala muita pouca coisa assim em relação à face shield, mas eu ainda sigo a questão de você, ó, tá dentro da cozinha, usa só a máscara facial. No momento de atendimento para o cliente, coloca a máscara facial, coloca o face shield e você fica mais protegido. Então, veja para o gestor o quanto que mudou, né? Porque para o funcionário tem que sim. disponibilizar, além de disponibilizar fardamento para quem não tinha, tem que ter, né? A questão das botas, a questão das máscaras. Então, veja que para o gestor realmente é um custo. Se ele não tinha, ele precisa realmente ter esse custo para poder ele se adequar, né? Porque realmente não é indicado o funcionário vir com a roupa de casa para trabalhar, né? Isso não, na verdade, não começou de agora, já era desde antes. Sim, sim. E, por exemplo, essa questão da máscara, na nota da Anvisa fala que ela deve ser trocada entre 2 e 3 horas. Mas tem nota local, né, de cidades e locais que falam que ela tem que ser trocada de hora em hora. Então vai depender muito do local que essa pessoa estiver. Imagina de hora em hora, uma jornada de trabalho que dura 8, 9 horas, vão ser 8 trocas de máscara, né? E Exato. mais uma para o funcionário chegar e mais uma para o funcionário ir embora. Então tem que ser no mínimo 11 por dia. Se chegar em casa, o funcionário vai lavar todas essas máscaras para no outro dia ele vir trabalhar, então tem que ter um número de máscaras suficiente para ele trabalhar pelo menos por 2 dias, para ele conseguir chegar em casa, higienizar essas máscaras para o outro dia, né? Ela ficar lá secando enquanto você usa a do segundo dia e revezando isso. Então, essa questão da gestão desses uniformes, das máscaras, não só de máscara, mas de uniforme também, tem que ser muito bem organizada, né? Antes da reabertura. Para quando chegar no dia da reabertura, você entregar um kit mesmo para o funcionário. Olha, a partir de agora vai ser assim,
A gente definiu, por exemplo, que as máscaras vão ser colocadas dentro de um saquinho plástico, cada um com a sua, vai ter um temporizador, então de hora em hora vai tocar um apito lá, esse horário vai ser o horário para você higienizar sua mão e trocar a máscara, por exemplo. Né? E adequando todos esses pontos assim com relação à produção, porque eu acho que lá dentro o que mudou foi muito com relação a isso, porque o restante já deve, né, sempre existiu, né? Essa parte de higienização, por exemplo, né, na nota técnica também fala para reforçar a higienização, principalmente dos locais que tem mais manuseio, né, de maçanetas, se tiver transporte de carro, né, dos carros, das maçanetas dos carros, maçaneta de porta, então, de geladeira, da bancada de apoio também, ter uma frequência maior dessa higienização, mas tudo envolve as boas práticas que não mudaram, né? Então, essas práticas assim de higienização e tudo mais, é só a gente reforçar aquilo que sempre existiu, né? Eu acho que as principais mudanças, e também tem desafio porque envolve a equipe, é com relação ao salão. Eu acho que no salão serão, assim, as mudanças mais significativas. Correto. Porque a equipe precisa de um treinamento, né, Joana, para o atendimento ao cliente, principalmente o brasileiro. Eu não sei, eu acho que aí é muito parecido com Minas. A gente adora abraçar, apertar a mão, os clientes viram amigos dos funcionários, né? Aqui tem muita questão do futebol, então fica todo mundo conversando sobre futebol e conversa e abraça. Então agora a gente tem que tomar um certo cuidado, né? A gente tem que colocar orientações no salão para essa pessoa. Na nota da Anvisa fala do uso de máscara também pelos clientes. Então a gente tem que orientar com relação a isso, né? Os clientes têm que estar cientes de que tem que usar máscara para entrar no estabelecimento. A gente tem que tomar cuidado aonde vai estar essa máscara do cliente. E aí? O cliente vai colocar a máscara em cima da mesa, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Tem vários locais ajustando esse ponto, assim. Tem gente colocando um saquinho descartável, então o cliente pega, igual quando tem chuva, né? Que a pessoa pega o saquinho para a sombrinha. Então tem o saquinho descartável que a pessoa coloca a máscara lá. Tem que ter uma lixeira disponível só para máscara, para descarte dessa máscara, caso ela seja descartável, né? Para o cliente jogar fora. Ou então, tem gente colocando um ganchinho na mesa, que a máscara fica pendurada lá nesse ganchinho. E na troca do cliente, né? Tem que higienizar tudo, tem que higienizar a mesa e higieniza também esse ganchinho que ficou lá. Então, a gente tem que adaptar. O negócio é esse, né? O nosso papel é adaptar a realidade do cliente, né? Exato. E justamente aquele ponto que eu falei de manhã cedo. Adaptar de uma maneira que a gente não peça um investimento alto do cliente que não vai precisar, sabe? Um investimento desnecessário. Às vezes a gente pede, não, eu quero aquele totem para álcool gel, para quando o cliente chegar, ele não apertar com a mão, ele apertar com o pé. Adianta se o funcionário não tem um sabonete, por exemplo, antisséptico, sabe? Se falta papeleira, falta papel toalha no banheiro, não adianta, né? A gente investir nesse totem, poxa, com 400, 500 reais, eu compro 10 papeleiras e instalo onde tem que instalar. Então, o povo lava a mão ao invés de usar o álcool gel, sabe? Então, a gente tem que priorizar também, ver quais adaptações são mais importantes, né, nesse momento para o cliente. Né? Não pode ter, por exemplo, o cardápio físico. Então, vamos instalar o QR Code. Será que o cliente tem? Será que tem necessidade do cliente instalar o QR Code? Às vezes, dá para a gente usar uma televisão que tem no salão e passar o cardápio por lá, ou então colocar um banner, ou colocar um cavalete na porta com o cardápio do dia. Então, tem adaptações que a gente pode fazer que não requer um investimento muito alto. Eu acho que agora o momento é de adaptação, né? Ver o que pode ser feito com o investimento que o gestor tem, que o cliente tem, porque muitos deles estão assim com a corda no pescoço, né? Vai voltar porque precisa voltar a gerar um fluxo aí de dinheiro no estabelecimento, né? Então, nosso papel agora é adaptar tudo que precisa, gastando o menos possível. Eu vejo dessa forma, assim. É verdade. Ó, a Camila comentou, deixa eu ver o que ela comentou.
Se nós consultores temos que ficar muito atentos a isso e orientar muito bem os clientes, todas as exatamente. E assim, até Exato. conscientizar os clientes, né, Marcela? Porque quando a gente fala em relação à questão do funcionário, toda adaptação a gente precisa também conversar com os clientes. Quando você fala em relação à questão de orientar, tem cliente que não quer entrar com máscara, tá? Ou, esqueci minha máscara, o que eu posso fazer? Então, seria o caso até de você disponibilizar a máscara para o seu cliente. Tem estabelecimentos, né? Aliás, tem alguns estados que pedem para que o pessoal passe pouco tempo dentro dos estabelecimentos e saiam rápido. Então, para o gestor é muito complicado, né? Olha, você tem que sair, desculpa, só são 15 minutos, tchau. Para você que está indo para um ambiente, para você está pagando para você estar ali. Então, para ele também, para o cliente é complicado. Então, é questão mesmo de conscientização. Eu entendo que a partir desse momento, todos nós, na verdade, mudamos nossa forma de pensar, nossa forma de agir, né? Isso realmente é fato. Mas a gente precisa realmente conversar com o cliente. E teve um caso de um curso que eu assisti que a gestora ficou agoniada, porque o cliente não queria sair do estabelecimento. Entende? Então, é muito complicado. Será que realmente é o momento de você abrir? Será que é o momento realmente de você deixar um pouquinho mais para distante, né? E tentar Sim. adequar da melhor forma, afinal de contas, o delivery vai continuar, o delivery não vai deixar de existir. Muita gente que não tinha delivery teve que entrar para o delivery, na verdade. E tem a opção também de você ter a questão, vamos falar também do buffet, né? Eu tenho falado até para algumas pessoas hoje que a gente ia falar, comentar sobre essa questão do buffet, que é bem complicado também. Se vai continuar com o balcão térmico todo, com aquelas preparações todas, o que eu devo fazer, qual opção eu vou ter. Eu vou ter que disponibilizar também, feito você falou, um funcionário fixo para fazer higienização. Eu preciso ter uma pessoa fixa para poder estar servindo o pessoal. Se meu buffet é grande, quantos funcionários eu vou ter que colocar para poder servir cada pessoa, né? E não tem mais nada prazeroso do que a gente também estar se servindo. Então, é muito Sim. complicado, né? É muito complicado. Além disso, também tem um gasto com as luvas plásticas para disponibilizar para cada pessoa que for se alimentar, né? Fazer as trocas dos talheres. Então, se eu tenho, vamos dizer, uns 10 pegadores, eu vou ter que comprar 20, mais 10 para poder ficar fazendo essa rotatividade de higienização. Então, eu entendo que para o gestor agora é muito complicado. Não, tudo aumentou, né? Aumentou o feijão, aumentou o arroz, aumentou a parte de hortifrutis. Então, para ele agora é uma questão, eu abro realmente, eu não abro, eu prefiro deixar um pouco mais para depois, até para poder me estabilizar, para depois fazer essa questão toda de adequação. Existem Exatamente, maneiras, essa questão de estruturar, né? Será que vale a pena eu abrir agora ou será que vale a pena eu fazer um estudo, por exemplo, né, do meu cardápio? O meu buffet é grande, eu ajusto isso porque agora é o momento de ter mudança que o cliente vai aceitar, né? Todos os clientes estão aceitando agora mudança de cardápio, diminuição de cardápio, porque está todo mundo entendendo o momento, né, que estamos passando. Então, é o momento da gente fazer realmente, o gestor fazer a mudança, que às vezes ele queria fazer, mas ficava com medo. Será que meu cliente vai aceitar essa mudança? Né? Tem é, cliente meu que retirou o self-service. Ele já queria retirar, ele retirou da sexta, aí ele deixou de segunda a quinta, aí ele tentou retirar da quinta, mas aí depois ele voltou para a quinta de novo. Aí agora ele aproveitou o momento e falou assim, Marcelo, eu não volto mais, aproveitei e eu vou fazer esse teste que eu sempre quis fazer. Então, ajustar, né? É ajustar e realmente fazer o teste do que é melhor para ele. É muito complicado essa questão da pessoa se servir e da troca desses talheres, né? Porque tem que ser uma coisa muito, muito, muito bem ajustada para não virar um ponto de contaminação, né? exato. Tem uma Talvez a perguntinha pessoa aqui. que ficar com... Oi? Desculpa, aqui o Alex, eu acho que Aleixo, né, Raquel, falou boa noite, como fica a questão das mesas em relação aos galeteiros, guardanapos? Então, existem umas legislações interministerial, né, específica, na verdade, para frigorífico, que eu vi que eles diziam que não é permitido você estar utilizando galeteiros, saleiros, então você aplicar justamente os sachês, né, preferencialmente colocar sachê de sal, sachê de açúcar. Tá indicado mesmo que você tenha um kitzinho para entregar para a pessoa. Eu entendo também que é outro veículo de contaminação, feito você falou. A partir do momento que eu pego os talheres e coloco nos saquinhos, eu estou manipulando, né? Eu não sei, eu capacito meu colaborador para fazer isso,
Mas a partir do momento que eu capacito, tem momento que vai estar muito agoniado, talvez ele não faça o procedimento correto. Então, será que é indicado mesmo a gente fazer essa questão dos saquinhos, fazer um investimento com os saquinhos? Inclusive, até na legislação, ela diz, pede para que a gente opte por coisas mais descartáveis, né? Tenha mais coisas descartáveis, talheres descartáveis. Então, é importante mesmo você fazer esse investimento. De molhos, Na nota técnica, na 49, se eu não me engano, que fala sobre atendimento ao cliente, a nota essa última da Anvisa, ela fala preferencialmente substituir todos os galeteiros, tudo que tiver em cima da mesa, né? Deixar a mesa lisa, sem nada, até para facilitar a higienização, decoração, retirar tudo e deixar tudo via sachê. E, e eu acho, no meu entendimento, é esse sachê quando o cliente pedir. Porque se você exato, colocar também na mesa, né? Ah, vou colocar todo cliente, coloco disponível. azeite, coloco, né? Coloco isso, o cliente vai ficar lá brincando com o sachê em cima da mesa, não vai usar, vai deixar lá em cima, então vai, né? Não vai dar certo, assim, não vai ser efetiva essa troca. Então, colocar na hora para o cliente. O cliente pediu, aí você entrega o sachê de açúcar, ou do azeite, ou do vinagre, né? Hoje em dia a gente tem sachê de tudo, né? Guardanapo. Então a gente Exato. pode colocar, né? Pode colocar tudo em sachêzinho ou fazer o kitzinho antes, né? Do garfo, faca e guardanapo dentro de um saquinho. Aí é tudo questão de viabilizar. O que fica melhor? Né? Eu tenho funcionário, por exemplo, suficiente para antes do atendimento fazer esses kits e já deixar? Ótimo, pode ser feito assim, não tem problema. Ah, eu não tenho funcionário suficiente, ou não tenho talher suficiente. Meu talher roda muito, né, durante o período de pico, assim, de produção, de atendimento. Então, é melhor eu comprar mais talher, fica mais barato para mim comprar mais talher e ajustar esse ponto para eu ter 100% dos meus, da minha venda no dia, né? Sem precisar lavar o talher na correria e trocar na correria. É melhor fazer isso ou é melhor eu investir em descartável, algum outro item, né? Porque o descartável também fica complicado do cliente. Quem já acostumou a comer com garfo, com faca, comer com garfo e faca descartável, muitas pessoas caem, né? Assim, pode falar que cai um nível, alguma coisa do tipo. E sem falar que o descartável não é tão barato assim, né? Então, às vezes, justamente viabilizar isso. O que é melhor? Às vezes é melhor investir no talher que depois você vai ter aquele talher, né? Às vezes a pessoa está com um número que não é o suficiente, mas está lá rodando né, trocando a roda do carro com o carro andando, e agora é o momento de ajustar. Falar assim, não, beleza, eu precisava mesmo comprar garfo e faca, agora eu vou comprar, vou ajustar o volume de garfo e faca de acordo com a minha venda, e eu não vou precisar, né, eu vou ter garfo e faca suficiente para o período inteiro, ou para o maior número, né, o pico mesmo, eu vou ter garfo e faca para não precisar ficar na correria da higienização, É né? verdade. Teve uns Mas eu acho comentários que com relação do copo também, que é outro fator, né? O sim. copo. Na verdade, tem gente que trabalhava com mesa posta, né? O jogo americano, deixava lá, e infelizmente agora não pode mais. Então, é muito complicado porque a gente tem a questão do custo com descartáveis, né? E a questão operacional, porque eu vou ter que ter também pessoas para poder estar disponibilizando isso para os meus clientes. Então, entendo que para o gestor agora, é por isso que é importante, gestor, que se você estiver acompanhando e consultor também, passar isso para o gestor, vale a pena agora eu reabrir 100%, né? Será que é melhor eu investir mais um pouquinho mais no delivery, comprando as coisas aos poucos para eu tentar fazer minha abertura? Inclusive, eu não sei se você chegou a ver, teve uma... Ah, mas você sugere o quê para o copo? Depende. Tem o copo descartável, né? E tem aquele outro copinho que o pessoal trabalha, que é o copo descartável também para café, né? Então, assim, é bem complicado quando a gente fala em relação a isso. Agora também, sabe o que eu acho? Acho que agora é a hora de inovar, dos estabelecimentos inovarem. E até para fidelizar mais o cliente, né? Porque é justamente isso, o cliente agora está apto a mudanças. Tem local que eu já vi, eu não lembro agora se foi, não foi no Brasil, foi em outro lugar, que os estabelecimentos estão incentivando cada cliente a levar o seu copo. Tem estabelecimento que assim, embutir o valor de um copo para, tipo uma caneca,
igual essa aqui, com a logo do estabelecimento e tudo mais, embutiu isso no valor do pedido do cliente. Então, assim, se você comprar o prato tal, que é o prato da casa, você ganha uma canequinha de plástico, enfim, de alumínio, né? Tem aquelas que parecem aquelas mais antigas, de esmalte, né? Uhum. Esmaltada. Ganha uma canequinha daquela com a logo da empresa e o cliente fica na sua caneca. Sabe? Então, é a hora também dos estabelecimentos inovarem. Assim, o que, é que eu posso fazer para adaptar essa questão para o meu cliente, para ser uma coisa diferente, né? Para ser até um atrativo para ele vir até o estabelecimento e consumir do meu estabelecimento. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, eu fui em um barzinho, né, antes disso tudo acontecer, que um dos drinks eram R$ 3 ou R$ 4 mais caro do que os outros lá, porque vinha um canudo de alumínio. Ah, Olha que que bacana, um bacana. canudo reutilizável, sabe? Então, os próprios garçons, eles já incentivavam você a consumir aquele drink para você ganhar um brindezinho da casa, que era um canudo de alumínio, venha todo embaladinho, com aquela escovinha para higienizar depois, sabe? Você ficava com Bacana. aquele canudo com você. E, então, acho que agora também é hora muito de inovar, né? Para você ter esse cliente de volta, para você conseguir ter esse cliente de volta. Tem muito estabelecimento fazendo isso e vai ser bem bacana. Até questão de cardápio, eu lembrei agora, Joana, tem estabelecimento que está colocando cardápio no jogo americano. Né? Olha que bacana. O cliente chega, aí o garçom coloca o jogo americano lá, que tem todas as informações do cardápio. Tem muito lugar que faz isso, acho que até McDonald's, uma época, fez isso também. Então, o cliente fica lá, escolhe de acordo com esse jogo americano. Aí o garçom traz o prato e tudo mais, monta a mesa para ele, e quando ele vai embora é só amassar aquele jogo americano, né, porque ele é descartável também. Então, tem várias maneiras que a gente consegue adaptar para o cliente se sentir seguro, né, para consumir naquele estabelecimento e para ser com o menor custo possível também para o gestor, ou um custo que seja que tenha um retorno, né? Às vezes um custo maior, Exato. mas que vai ter um retorno para ele. Por exemplo, essa caneca é um custo que tem maior, mas e o retorno que vai dar? Pode ser um retorno bem bacana. Imagina se faz uma coleção, três cores diferentes, quatro cores diferentes, todo mundo vai querer completar essa coleção, sabe? Então, assim, tem várias coisas que a gente pode fazer para inovar e para colocar junto, né? Para adaptar isso junto com as normas vigentes de hoje em dia. É verdade. E a questão também, assim, Marcela, quando a gente fala dos funcionários, alguns estão com contrato suspenso, né? Inclusive, surgiu a MP agora que pode ser até prorrogável. Mas, assim, se você quiser voltar com alguns funcionários, o estabelecimento ele só pode atender 50% da sua capacidade. Depende da legislação municipal, se é 50%, se é 30%, se é 70%. Então, depende muito da legislação. Se é 50%, então teu salão não vai estar sempre cheio. Então, vai ter funcionário É. suficiente para poder fazer a higienização dos locais, para poder fazer um atendimento até mais personalizado, né? Um atendimento melhor Sim, para o cliente, vai poder conversar melhor com ele, né? Lógico, com toda a segurança. Existe, se falando isso também, você já tem uma ideia da questão do tablet, né? De você estar com um tabletzinho, você apresentar para o cliente, porque às vezes sem fazer investimento com QR Code seja um pouco caro, então você pode pegar sim. alguns, né? E Alguns nem todo tablets. cliente também tem, né? Nem todo cliente tem celular que tem QR Code ou que não quis baixar o aplicativo. Você não é obrigado a baixar o aplicativo, né? Ah, não tem. Exatamente, Você chega no lugar, não tem QR Code. E aí, como que eu vou ler o cardápio? Né? Então, tem que exato, ter outras alternativas também, né? exato. Então, a questão do papel mesmo eu achei muito bacana, né? Essa questão do papel descartável, né? Assim, aliás, tá lá já no jogo americano, o pessoal vai escolhendo, é muito bacana isso, né? Então, é uma opção para o cliente, para poder ele ter, Sim, né, mais segurança. E a questão também dentro da cozinha, né? A gente falou muito da questão do self-service, do estabelecimento fora, né? Essa questão também da higienização, ele fala também na legislação que precisa ser higienizada as mãos antes e depois do uso do self-service, também isso é importante. Orientar o cliente, coloca uma plaquinha lá bem bonitinho, para a sua segurança, por favor, higienize suas mãos, né? Aqui em Caruaru, especificamente, alguns estabelecimentos, como supermercados, antes de você entrar, ele faz a higienização das suas mãos, para você poder entrar.
né? Então, porque estava no decreto que precisava fazer dessa forma. Uhum. Então, exato. Então, vamos pensar também como vai ser dentro da cozinha, né? Como é que vai ficar dentro da cozinha. O que você precisa melhorar dentro da cozinha para poder atender melhor os teus colaboradores, né? A questão do distanciamento de 1 metro, que é um pouco complicado entre um e outro. No momento de movimento, a gente vai ter que estar um pouquinho junto, né? Então, mais uma vez as boas práticas aí no meio, para a gente estar evitando estar conversando com o teu colega de trabalho, para realmente estar, né? Amanhã depois a gente conversa, viu? Faz assim com ele. Né? Quando você Exato. estiver um pouquinho mais distante de mim, a gente conversa, tá bom? Mas assim, é questão de conscientizar também um colaborador e da estrutura, né? A gente precisa também Exatamente. pensar. Até com relação a esse ponto da equipe, um dos pontos dessa nota técnica da Anvisa, ela fala que o estabelecimento é o responsável por arrumar alguma estratégia de controle desse colaborador, tanto com relação aos sintomas da Covid, tipo, o estabelecimento tem que analisar isso, e quanto com relação ao distanciamento social. Então, um dos pontos que é muito importante é aferir a temperatura do funcionário assim que ele chega, né? Com o termômetro apropriado, obviamente, mas a gente tem que registrar isso, porque na nota técnica está falando que tem que, né, tem que arrumar uma estrutura, eu não lembro as palavras corretas, mas fala isso, as estratégias são de responsabilidade do estabelecimento para o funcionário, para você ter certeza que o funcionário chegou ao estabelecimento sem nenhum sintoma do coronavírus. Justamente por isso, para fortalecer essa questão da segurança, né, da saúde desses colaboradores, porque muitas vezes o distanciamento social a gente não consegue fazer dentro da cozinha, né? Então, qual é a outra maneira, quais são as outras maneiras que a gente tem de combater ou de minimizar essa exposição ao vírus, se não for o distanciamento? Né? Primeiro, o funcionário tem que chegar com a certeza de que ele não tem o vírus, né? Então, a Isso. gente melhorar essa planilha como fala? De EPI, né? Para ele realmente ter os EPIs necessários. Então, a gente registrar tudo nessas planilhas de EPI. A gente ter, talvez, uma planilha, isso vai depender muito da legislação local também. Tem legislação local que pede, é obrigatório ter uma planilha de registro de temperatura desses colaboradores. Então, você coloca, Interessante. faz uma planilha para cada um deles, para quando chegar, né? Ter essa estrutura de uniforme também, que é muito importante, ter essa troca de máscara e bater assim até a gente vai vencer pelo cansaço, com relação a boas práticas, com relação à higienização de mãos, né, com relação a essa conversa dentro da cozinha, que também nunca pôde existir, né? É Então, verdade. essa parte de comportamento dos colaboradores, a gente vai vencer assim, no cansaço, treinamento, 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 chamando atenção, o envolvimento muito grande dos gerentes e dos proprietários, né? Porque a gente também sozinho a gente não consegue, a gente não está lá todos os dias, o tempo inteiro, então a gente tem que treinar muito bem os gerentes, a equipe, né, gerencial da empresa, porque todo mundo tem que ser os olhos, né? É Agora verdade. o detalhe tem que ser muito bem é, a gente tem que ter muita atenção a todos os detalhes, né? Porque o cliente também está atento a todos os detalhes. Então, não adianta a gente falar assim, ah, não, o cliente não vai ver isso, ele vai ver. Se antes, né, ele já estava já muito mais consciente dessa parte de segurança, agora, então, mesmo se a Anvisa falasse não precisa usar máscara, ninguém precisa usar máscara, porque a gente sabe que é melhor sem do que com, né? Com relação à contaminação de alimentos, não com relação ao O coronavírus. coronavírus, é Mas mesmo verdade. se a Anvisa falasse não precisa, se a gente chega no estabelecimento e estiver todos os funcionários sem máscara, será que aquele cliente vai permanecer dentro do estabelecimento? Exatamente. E aí você falou um ponto bem interessante com relação à questão da legislação, que ela diz assim, ó, nós sabemos que no âmbito federal, né, não é obrigatório a utilização de máscara, mas já é, vamos dizer assim, comprovado cientificamente que se você utilizar, vai evitar a questão do coronavírus. Quando você falou do ponto da questão do funcionário, quem sabe até o consultor vai uma dica aí pra gente,
fazer uma triagem com o funcionário, né? Se ele apresentar alguns sintomas, porque até mesmo a legislação ele fala gastrointestinais, algum resfriado, febre, né? E distanciar esse funcionário, às vezes até da manipulação de alimentos, trocar o Sim, funcionário ou mandá-lo para casa. Então, eu achei essa legislação assim, ela bem assim, ó, faça o que tem que fazer da forma correta, né? Ele diz assim, faça as boas práticas, mas você que tem que dizer qual é a forma correta que você tem que trabalhar. Vamos tentar fazer da melhor forma possível, porque na verdade, o que eu vejo hoje, Marcela, é que é uma questão de senso comum. A gente precisa todo mundo estar bem interligado, porque é um bem para o próximo. Se eu tento fazer a minha parte, eu estou fazendo a boa parte também para outra pessoa, para ela não adoecer. Eu tenho uma filha, então estou também cuidando da minha filha, estou cuidando da pessoa que mora comigo. Então, é uma questão realmente de conscientização, tá? Então, é importante, quem sabe fazer aí, você mesmo criar um protocolo para a tua empresa, né? A empresa que você presta serviços, sim, importantíssimo. Quando você fala em sim. relação de diálogo, vamos tentar manter o DDS, não, um diálogo de segurança sempre com o colaborador, tentar chamar a atenção dele, tentar conversar com ele, né? Tentar fazer de uma forma que seja amigável, né? Quando for pertinente. Mas assim, é importante a gente estar sempre dialogando e passando e educando. Eu gosto de falar sempre que a educação transforma as pessoas. Então, é através da educação que a gente vai conseguir, né, êxito nos processos. É verdade? Com certeza. E quando a gente fala de estabelecimento, não existe um padrão, né, de estabelecimento. Hoje em dia tem milhares de tipos de estabelecimentos e cada um é de uma maneira. Cada um tem uma estrutura diferente, cada um funciona de uma maneira diferente. Tem estabelecimento comercial que é dentro de um carro. Tem estabelecimento comercial que é um quiosque dentro de um shopping, né? Tem vários tipos de estabelecimentos e para cada um deles existe um protocolo diferente, né, de reabertura e dessas adaptações, porque depende do local, né? Tem local, por exemplo, eu vou colocar uma barreira física no meu caixa, mas será que precisa se o seu cliente não vai até o caixa? Se o pagamento é feito na mesa? Então, será que não é melhor e mais barato o funcionário do caixa estar com a máscara e com a face shield, o garçom vai até ele, que também está com a máscara e com a face shield, né? E pega essa maquininha, higieniza, passa álcool na frente do cliente, vai até o cliente, passa o cartão, às vezes até entrega para ele algum mecanismo, assim, eu vi até palito de dente descartável, que você entrega para o cliente e o cliente aperta na maquininha com esse palito, Olha, sabe? que Para não ter bacana. contato, né? Ou então higieniza mesmo na frente dele, aí ele passa, depois você vai e passa o álcool de novo em cima, e não tem, né, problema nenhum, ele está vendo que está sendo higienizado. E aí, por exemplo, eu vou fazer uma marcação, ou vou comprar cone para distanciar a fila, mas será que preciso? Será que vai existir fila? Será que não é melhor o garçom ir até a mesa do cliente, pagar por lá, né? Então, essa estratégia vai ser feita de acordo com cada estabelecimento, que cada um tem uma estrutura diferente, né? Aí que vem, eu acho, o nosso papel principal, assim. A gente não pode montar, por exemplo, a Marcela montou um protocolo de reabertura para todos os clientes dela. Sabe, tem cliente meu que é só delivery, tem cliente meu que tem uma estrutura enorme que não precisa nem usar máscara, porque o distanciamento da cozinha é tão grande e tem poucos funcionários e que não vai precisar usar. E tem local, o cliente meu, que é dentro de um shopping, que a cozinha é desse tamanho, um ovo. Então, para cada estabelecimento diferente, vai ser um protocolo diferente. Né? Não adianta falar, não, você vai ter que fazer marcação no chão. Eu sou Marcela, mas eu não tenho fila, então por que você escreveu aqui que tem marcação? Né? Então, a gente É. tem que realmente pensar em cada um dos estabelecimentos. E o gestor tem que pensar no estabelecimento dele. Às vezes também, eu acho que é muita informação, Joana, que a gente está recebendo, sabe? E os proprietários também, nossa, eles estão assim, o dia inteiro vendo notícia, vendo inovações, vendo coisas diferentes que E vem a podem gente acontecer. falando também, né? A gente fala também, olha, tem isso, não precisa não Exato. fazer isso. Para ele tá tudo tão confuso também. Vamos tentar A gente entender. tem que pensar assim. A gente tem que pensar assim, nossa, que bacana, o estabelecimento tal colocou a marcação no chão, mas o meu precisa?
Eu preciso colocar uma barreira física, né? Eu vou continuar com self-service? Se eu não continuar com self-service, para que eu vou comprar pegador? Para que eu vou tampar o meu self-service? Porque se tiver, tem que ter, né? Esse A proteção protetor. total, frontal e lateral. Isso na norma também fala, né? Na nota técnica fala isso. Então, será que eu preciso adaptar isso se no final eu vou desistir? Então, acho que primeiro tem que sentar e se estruturar, ver o que eu vou fazer. Qual vai ser o meu cardápio? Eu vou diminuir o meu cardápio? Como vai ser a minha operação com delivery? Porque até agora só está o delivery, né? E como vai ser as duas operações juntas? Eu vou conseguir fazer as duas operações juntas? Tem estabelecimento que está vendendo até mais com delivery do que com a porta aberta. Então, eu preciso, né? Eu estava vendo uma Exato. live, eu não sei quanto a gente tem, porque eu falo pra caramba, né? Eu estava fazendo uma live com. Eu estava assistindo Foi, uma eu tava live com pensando, eu tava olhando aqui. eu estava assistindo uma live semana passada da Rafa, da Uanutri, e ela comentou o seguinte: o estabelecimento hoje fala assim, poxa, eu estou tendo um investimento maior com delivery, porque eu tenho que melhorar a minha embalagem, eu tenho que melhorar, né, como eu entrego para o cliente. Mas a gente tem que fazer a conta também do que ele está economizando no salão, no salão fechado. Né? Porque o Com salão fechado é um funcionários, custo com muito tudo, né? alto para o cliente. Né? O proprietário tem um custo muito alto com o salão. É luz, é decoração, são os próprios funcionários, é tanta coisa que acumula, e quando ele está fechado, o único, né? A única despesa maior que ele tem é melhorar a embalagem, que é a cara, né, do produto, é a cara do estabelecimento para o Exato. delivery, é uma embalagem, E né? assim, se você Então, for acho botar. que Ah, desculpa, Marcela, pode falar. não, mas era só para complementar, assim, só para finalizar, que o proprietário realmente tem que entender qual é a melhor opção para ele. A melhor opção é continuar no delivery ou é abrir? Então, se for abrir, então primeiro eu vou sentar e vou me estruturar e vou pensar, para depois eu decidir quais as adaptações que eu vou fazer. Né? Para não Exato. ser umas adaptações que ele não vai utilizar e vai ser um investimento jogado fora. Vai ser um gasto, na verdade, não vai ser investimento, né? Vai ser um gasto que não vai trazer um retorno para ele. Exato. E quando você comentou com relação à questão, minha gente, a gente tá tentando correr aqui com as informações. Quando a gente fala com relação à questão do self-service, a gente não sabe nem a quantidade de pessoas que vão para o estabelecimento. Então, de repente, tu cozinhava antes da pandemia 5 quilos de arroz e quantos quilos de arroz você vai colocar agora? Não é melhor à la carte? Quem sabe você fazer pratos assim, não é melhor para você? Né? Ontem as meninas, eu acho que foi Exatamente. esses dias, até as meninas já produzem comentaram sobre isso. Dá a opção do tamanho família, dá a opção de você trabalhar com a la carte, o que você para um serviço, porque ainda é muito incerto. Você não sabe quantas pessoas exatamente vão estar no teu estabelecimento, né? Então, é importante a gente poder identificar também isso. Então, segue essa dica para vocês, gestor que estiver acompanhando aqui a gente, nutricionistas, vão conversar com os gestores para poder eles pensarem direitinho exatamente se vale a pena, né? Aí já está investindo dentro da cozinha, né? Com todos os processos, higienização, gastando mais com produto de limpeza, tendo que pegar com o colaborador, ó, vamos fazer a limpeza daqui, faxinão, etc. Então, será que realmente vale a pena? Fica essa pergunta aí nessa nossa live. Vale a pena abrir e reabrir o estabelecimento? É melhor você ficar com delivery? Pensa direitinho, porque a melhor coisa a você fazer é você ver os seus custos também. Exatamente. Flavinha, um beijo para você. Cássia maravilhosa, um beijo também, que eu tô vendo as meninas ali. Então, ainda mais quando a gente fala que o estabelecimento não vai funcionar com a capacidade total, né? Depende muito eu vou frisar mais uma vez a questão dos decretos locais, a gente tem que tomar cuidado e tem que ter atenção com relação a isso, e esses decretos têm que entrar nessa nossa reunião prévia, né, que a gente vai ter. Beleza, o meu salão cabe 20 pessoas, no meu decreto, na minha cidade, só vai poder funcionar 30%. Como que eu vou fazer? É melhor trabalhar com delivery? Eu vou abrir com 30% da capacidade, sendo que meu salão é pequeno? Né? Se meu salão é pequeno, então eu vou trabalhar com reserva, por exemplo, que é uma sugestão para quem tem salão pequeno e não vai, né, poder abrir com a capacidade total. Então, como que eu vou trabalhar? E se for reserva, então eu posso fazer uma coisa bacana para os clientes realmente quererem reservar o meu local lá? Será que eu consigo melhorar uma decoração? Será que eu consigo fazer uma promoção diferente? Né? O que, que eu posso fazer para chamar o meu cliente, sendo que eu só vou poder ter no máximo 10 clientes dentro do meu salão, por exemplo?
né? Então, mais uma vez, vem essa inovação e essa criatividade que a gente vai ter para adaptar cada um dos clientes. Em muitos locais, o self-service está proibido. Não pode voltar com self-service. Então, será que é um momento para o estabelecimento inovar e fazer um outro tipo de, né, de refeição? Eu acho que o self-service não vai acabar de vez, assim, para sempre, porque é uma estratégia que funciona muito bem, né? Principalmente aqui no Brasil, funciona muito essa questão do self-service. Então, mas eu acho que por enquanto vai ficar uma coisa bem limitada, realmente proibida, né? Então, a gente tem que antecipar. A verdade é essa. É sentar e antecipar, e falar o que a gente vai fazer agora. E a partir Exato. dessa reunião, né, desse alinhamento, aí sim, fazer um plano de ação, fazer uma lista de compras, para então, tá, então agora, É né, verdade. eu já sei que eu preciso de máscara de qualquer jeito, eu tenho quantos funcionários, vão ser quantos por turno, quanto tempo, o meu decreto é para troca de 2, 3 horas, é para troca de hora em hora, então é fazer todos esses cálculos. E agora é o momento, né, Joana, para a gente colocar essa parte da gestão muito em alta, né? A Isso é gente tem verdade. que saber os números para a gente conseguir analisar o que é melhor, né? O que é melhor, continuar com delivery ou é melhor voltar? Se voltar com o horário normal, tem isso também, tem muitos locais que o horário vai ser reduzido. Então, eu acho que é sentar e estudar. Estudar os números, estudar o retorno, estudar o cliente. Poxa, vamos fazer uma pesquisa de satisfação, sabe? Vamos colocar nas enquetes, vamos colocar nas redes sociais da empresa. Tem muita empresa que tem já tipo um cadastro, né? Manda um e-mail, manda um SMS para os clientes e pergunta como ele quer. Faz uma enquete, por exemplo, pedindo para ele responder na hora do delivery, lá que chegar a prato, né, o produto para ele em casa, fazer um tipo de alguma coisa para ele, às vezes até um QR Code mesmo dá para fazer esse tipo de pesquisa e ver junto com ele. Eu acho que a melhor forma é essa, sabe? Da gente construir junto com o cliente o que ele acha melhor, né? Exato. E reconquistar. Exato. Ai, desculpa, eu sou cega, eu não consigo enxergar, mas trabalho ali para reconquistar os clientes, é isso mesmo. É a hora de reconquistar e inovando, né? Porque todo mundo vai querer reconquistar. É Né? Eu acho verdade. que vale muito agora essa parte da humanização. A gente tem que humanizar agora o serviço, né? Tem que humanizar o estabelecimento. Não basta só falar, oi, o cardápio é esse, o prato do dia é esse. Né? Tanto é que vários estabelecimentos estão aumentando o delivery porque tem recadinho junto, porque junto vem um sachêzinho de álcool gel, porque, sabe, tem umas estratégias, né, de fidelização, de uns mimos, assim, para o cliente, que pode ser muito interessante agora, nesse momento. E vai ser, né, para reconquistar esses clientes. É verdade. É importante também o estabelecimento saber quais são os alimentos que vendem mais, quais são os pratos que vendem mais. Será que vale a pena a gente estar com esses pratos todos, né? Será que é melhor você reduzir um pouquinho mais o cardápio? Então, é um estudo que a gente precisa fazer junto com o gestor. Né? Tem lá no iFood que você pode tentar identificar, né, nas plataformas. Eu sempre falo, eu não ganho nada para falar tanto do iFood, mas é uma plataforma que o pessoal utiliza mais. Então, você tentar identificar lá quais são os pratos que eu vendo mais, vamos manter esses pratos aqui, vamos retirar esses outros, vamos tentar enxugar melhor o cardápio para a gente poder reduzir os custos, né? E não haver tanto desperdício. Vamos dar prioridade. Exatamente. Vamos dar prioridade a alguns alimentos que são só para finalização. Vamos tentar congelar o que pode ser congelado, né? Vamos tentar colocar mais coisas embaladas, a opção para o cliente. Ó, a gente tem escondidinho, a gente tem massa de lasanha. Então, assim, são opções que você pode dar para o cliente que já só é para finalização. Então, para você não vai ter tanto desperdício. Então, é bacana a gente estar dando essa sugestão também para o cliente, para que ele possa estar se adaptando, né? Adaptação é tudo, né? Acho que até uma pessoa comentou aí com Com relação à certeza. questão adaptação. E é isso, e a gente tá aí para justamente estar com a mão com o gestor, com o cliente, com o funcionário, não pegando na mão necessariamente, mas ó, estamos junto e vamos tentar fazer não coisas como você mesmo citou logo cedo no seu comentário, fazer com que ele também não tenha tanto gasto, mas que ele possa fazer a adequação de uma forma econômica, né? Que eu acho que esse é o segredo aí dessa reabertura. E esse é um grande desafio para a gente estar pesquisando e repassando para os nossos gestores.
Joana, apareceu uma contagem regressiva aqui de 20 segundos. Ai, que dó! A gente vai marcar outra para a gente conversar mais, que foi tão rápido. Pô, Mas é eu queria verdade. agradecer o convite e, por favor, 10 segundos é seu. Ah, gente, obrigada por vocês estarem aqui. Não deu para ver todos os comentários, mas ó, beijo, obrigada.